Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês, eu estou muito contente. Algo além do conteúdo, né? Aqui, ó, a marca, aí, Oscar Motors, agora é uma marca registrada, certo? Ele foi registrado frente ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ou Industrial, certo? Tá aqui, ó, certificado de registro de marca. Então, agora, Oscar Motors é uma marca registrada, é um projeto que eu tinha na mente faz muito tempo, queria concluir. Agora chegou a vez, então é isso aí. Oscar Motors, uma marca registrada, e isso aí me deixa muito feliz, muito contente. Queria compartilhar com vocês, certo? Vejam bem, a máquina que a gente desmontou semana passada, lembram? Do virabrequim que pulava? Pois é, encomendei o virabrequim novo, estou aguardando chegar, eu não tinha aqui no estoque desse modelo. Assim que chegar, a gente faz o passo a passo da montagem. Acredito que para sexta-feira já vai estar tudo pronto para a montagem, certo? Mas, enquanto não chega, hoje eu vou mostrar um conteúdo sobre carburação para vocês. Tenho certeza que vai ser de utilidade para algumas pessoas aí, tá? Muitas vezes acontece essa falha e vocês não conseguem entender por que está acontecendo isso aí. Hoje vamos ver uma falha bastante comum que acontece muitas vezes nos carburadores. Motosserra, roçadeira, soprador, certo? Aqui, ó, esses modelos. A falha que eu me refiro vai acontecer ou acontece muitas vezes nesses modelos aqui de carburadores. O que tem esses modelos em comum? Aí, ó, esses furinhos, tá vendo? Esses furos de progressão de marcha, aqui. Aí. Lá. Certo? Podem ver que todos são, apesar de ser de motosserras totalmente diferentes, lá, ó, os três furinhos. Aqui, ó, de uma FS 120 também. Lá os furos de progressão. Todos esses modelos, seja de motosserra, roçadeira, motopoda, soprador, que tem esse sistema de carburador com regulagem ou sem, mas que tem os furos de progressão de marcha na altura da borboleta do acelerador, servem para esses modelos, tá? O conteúdo de hoje. Não assim para esses modelos tipo Valbro, das máquinas chamadas importadas, certo? Então vamos lá. Eu vou mostrar a falha que aconteceu em uma motosserra, porém, vocês podem aplicar, como já falei, roçadeiras, soprador, motopodas, todos os modelos que usam esse tipo de carburador. Vamos lá para o conteúdo, então. Se dando conta, eu abro e abro, já tem como 3 voltas o L e ele continua a mesma coisa. Ele fica não responde o L, não adianta. Estanqueidade, ok, motor certo, combustível, não é vela, então não vou falar vela nova. Tem vela nova, mas não tem nada a ver. Isso aqui é alimentação. Quando ele começa a oscilar, é alimentação, não é falha elétrica. Mangueira boa, filtro bom, carburador revisado, altura do balancinho, alavanca de regulagem, ok, tudo certo. Mesmo assim ele fica bom, e morre. Onde que está o problema? Certo? Agora vamos para a bancada. Certo, já estou aqui na bancada, o carburador já foi removido, aqui está ele, ó. E agora eu vou mostrar para vocês onde que está o problema, por que essa máquina está sem lenta. Vejam bem, corpo do carburador,
Abre a borboleta e você vai encontrar o que lá? Os furinhos de progressão de marcha. Olha aí, ó. São 3 furos, 1, 2 e 3. São esses furos aí que liberam o combustível quando a borboleta está nessa posição para a máquina ficar na lenta. À medida que você vai acelerando, eles continuam liberando combustível até o glisser de alta, o pulverizador de alta, ou válvula jet, começar a alimentar a máquina. Por isso que é chamado furos de progressão, porque eles dão a lenta e ajudam na progressão da lenta para a alta. Os 3 furinhos têm que liberar combustível para a máquina ficar numa lenta perfeita. Se um deles estiver entupido, lá, ó. Tá vendo o primeiro entupido? Pois é. Tá lá o nosso problema. Furinho de progressão entupido. Aí, ó. Os outros estão bem, esse está entupido. Isso aí que está tirando a lenta. E isso vai acontecer em qualquer outro modelo de motosserra ou roçadeira que tiver um sistema de carburador com esses furos. Tipo essa outra aqui também, ó. De uma 310, ele está um pouquinho sujo, lá está os furos de progressão. Tem outros modelos aqui, como esse da 120. Também está sujo por fora, mas lá estão os furinhos de progressão. Vou dar um jatinho de ar. Ótimo. Lá, ó. Tá vendo? Os 3 furos de progressão estão aí. Então, todas as máquinas que tiver esse sistema, se um desses furos está entupido, ele vai dar problema na lenta. Não assim os modelos tipo Valbro das importadas, que a lenta funciona com aquele canudinho, com aquele triângulo invertido. Esse aqui se aplica a esses modelos que tem os furos de progressão de marcha. E a sujeira está lá. E a única maneira certa de limpar isso aí é abrindo a cuba e removendo o tampão, e vocês vão ver agora como é que se faz. Muito bem, vamos abrir então esse carburador agora. Vejam bem, como é que vai parar uma sujeira lá dentro, naquele lugarzinho? Porque essa motosserra foi revisada, ela já vem da outra oficina, já tinha sido revisada, eu revisei novamente ela, o motor está bem, estava tudo certo, só que ela não tinha o pré-filtro, aquela telinha que vai dentro do carburador, aquela telinha de filtro não tinha, e o filtro do tanque não era dos melhores. Acredito eu que aí, acredito não, eu tenho certeza que é por aí que entra a sujeira. A sujeira tem que entrar por o circuito da alimentação, não tem outro lugar. Ele não vai entrar de fora, ele vem por dentro junto com a gasolina. Por isso, da importância de um bom filtro, um bom cabeçote de aspiração, de boa qualidade, de colocar aquela telinha, aqui já foi colocado o filtrinho, colocar aquela telinha e a limpeza no geral do carburador. Nunca deixar, ter certeza que não ficou alguma sujeira aqui dentro na hora da montagem, certo? Vejam bem, o combustível entra por aqui. Aqui vai a agulha, eu já removi a agulha, ele vai até aqui, ele controla a quantidade de combustível que vai entrar por aqui para sair pelos furos de progressão que ficam atrás desse tampão, ficam lá atrás, ó. Certo? Para limpar isso aí, o melhor é remover esse tampão, tirar ele. Com isso aí a gente consegue fazer uma limpeza adequada. Se você tirar a agulha, ele injetar ar, pode ser que limpe, pode ser que essa sujeirinha vai sair, mas nem sempre vai acontecer isso, certo? Nem sempre vai acontecer isso. Então, a melhor coisa é tirar ele. Como é que eu tiro? Olha aqui, eu tenho essa tesoura, ó. Eu fiz uma pontinha bem fininha e com isso aí eu consigo furar o tampão e tirar. Sim, ele vai ser furado, não tem outro jeito. Aí, ó. Pronto. Esse tampão não presta mais, vai ter que ser trocado. E agora, vamos ver o que a gente tem lá dentro. Aí, ó, olha lá. Tá vendo o furinho? Essa marquinha aqui, ó,
Essa pequena marca aqui eu fiz agora, no momento de remover o tampão, quando eu furei. Tem que ter cuidado sempre, colocar sempre num canto, de preferência mais para o centro da cuba, porque aqui fica os furos. Se você passar para lá e machucar, pode machucar um furo daqueles. Então, coloca sempre mais para cá. Esse lugar aqui, se machucar lá dentro, não faz nada, não vai afetar em nada o funcionamento dele, certo? Aqui vocês têm, ó, a passagem de combustível daqui, vem até aqui, regulado pela agulha L. E segundo a quantidade de combustível que entra aqui, segundo a abertura da agulha L, é a quantidade de combustível que vai sair para a lenta. Porém, como ele tem aquele furo lá entupido, ó, tá lá ele, ó. Então, não tem jeito, a lenta vai ser bem irregular. Agora, limpar e recolocar um tampão no lugar. Agora a diferença tá aí, ó. Agora sim, os 3 furinhos abertos. Agora sim, ótimo. O que eu vou fazer agora? Colocar um tampão novo, fechar, montar novamente o carburador e colocar para funcionar. Tampão novo. Eu tenho alguns aqui, ó. Vamos escolher um. Eu sempre que compro esses reparos de carburador, eu faço questão de comprar os que já vêm com uma quantidade de tampão, vem tampão, agulha, mola, tudo junto no mesmo reparo. A gente nunca sabe quando vai precisar deles, né? Vocês podem ver como ele é abaulado. Por que ele é assim? No momento que vocês colocar no lugar aqui, ele vai entrar justinho. Ele vai entrar justinho aqui. Ótimo. Aí, ó. Tá aí. Ele vai entrar justinho aqui no lugar. Ele é abaulado, a parte mais alta fica para fora. Quando vocês rebaterem ele aqui, ele se abre, ele se expande, se agranda e se agarra em toda a volta da borda. Aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou rebater ele e vai ficar pronto. É bem suave as batidinhas que vocês vão dar. Suave, suave. Não é muito forte, não. E sempre olhando que ele baixe parelho em toda a volta dele. Lembrem que um tampãozinho de alumínio, ele é bem aí, ó. Tá vendo? Quando ele rebate, como ele é abaulado, ele é bombê, ele baixa o meio e se abre. Com isso aí ele consegue fechar toda a borda. Tá aí. E para ver se ele ficou bem firme no lugar, um pequeno jato de ar na agulha L e colocando um pouco de gasolina, dando um jatinho de ar não muito forte aqui, não precisa ser muito forte, pressão baixa, certo? Dá um jato de ar na agulha L aqui. E o que tem que acontecer? Não pode sair bolhas aqui. Aqui, ó. Agora, um jato de ar tá sem agulha L dentro do furo. Aqui é normal sair um pouco, a valvulinha não vai vedar 100% muitas vezes. Olha aí.
Mas onde não pode sair é aqui, ó. Não pode sair no tampão que a gente recém colocou. Pronto. Perfeito. E agora, para ter certeza que está tudo bem, com o tampão do circuito de baixo, ele estava funcionando direitinho. Vocês viram a bomba de purga enchendo? Vamos testar ele. Mangueira em cima do tampão. Se eu sopro, vai. Se eu puxo, trava. Vai, trava. Ótimo, funcionando. Tá aí. Agora, vamos remontar o carburador, recolocar na máquina e vai ficar tudo bem como tem que ser. A máquina está boa, a compressão está excelente, não tem vazamento de ar, foi feito estanqueidade, linha de combustível, tudo novo, tudo certinho, então vai funcionar, certo? Problema da lente, justamente, estava aqui, esse pequeno furo entupido. Muito bem, tá aqui, carburador no lugar, montadinho já. Vamos lá fora, testar ela, ver como é que ficou. Tá aí, aproximadamente 3.000 RPM a lenta. A alta fica em torno de 11.500. E é assim que ela tem que ficar. Parou aquela que tinha na lenta. Por mais que eu abrisse o L, ele continuava oscilando. Falta de combustível por aquela sujeirinha. Agora, se eu abrir muito o L, ele dá excesso. Vou mostrar agora aqui. E essa falha que deu agora na partida, ela não pode ficar assim. Ela desliga, fica desligada alguns minutinhos, você vai, puxa uma vez o cordão e tem que pegar. Muitas vezes é simples regulagem, ou ele um pouquinho aberto demais faz com que vai muita gasolina na hora da partida, ou alavanca de regulagem dentro também, a mola muito fraca ou o balancinho muito alto. E nesse caso aqui eu acredito que era regulagem, estava um pouco aberto demais o L. Agora vamos esperar um pouquinho e tentar novamente a partida.
aí, prontinho.